Bem-vindos ao meu canal, senhoras e senhores. Esse canal fala sobre narração esportiva. Eu sou Marcelo Duó, narrador titular da Rede TV e da Rádio Band News FM. E aqui a gente trata da nossa nobre arte de emocionar os torcedores do Brasil inteiro, ensinando técnicas, mostrando os nossos segredinhos para você que é apenas um telespectador curioso, ou se você sonha em um dia ser um de nós, você está no lugar certo para aprender a elevar o seu nível. Venha para a Liga dos Narradores, porque aqui você vai ter ainda mais conhecimento, aula, contato, networking, muita coisa boa no QR Code ou no link que está aqui na descrição. Esse vídeo aqui vai falar sobre algo polêmico em relação à narração esportiva, mas que graças a Deus está mudando, que é a impostação de voz. O que é isso, Marcelo Dó? Impostação de voz é aquilo que os narradores, os locutores, todos os locutores, locutor musical, locutor de supermercado, locutor noticiarista que apresenta notícia, e a gente que narra jogo também, muitas vezes acaba fazendo até sem querer. Que é aquela coisa de dar uma forçada na voz, sabe? Vem fulano pela direita, cicrano, beltrano, paraná, 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 sabe? Uma coisa assim de dar uma embalagem muito mais nobre do que o necessário para a própria voz, dentro de uma transmissão esportiva. Isso vem do nosso passado, porque o rádio antigo, que acabou trazendo isso para a televisão do século passado, exigia dos profissionais uma certa nobreza ao falar. E essa nobreza ao falar acabou por criar uma categoria especial nos seres humanos, os comunicadores. Porque você ouvia o Repórter Esso, né? Na época do Repórter Esso, tinha, né? O locutor, aquele que falava com a mão no ouvido assim e ficava falando: neste momento são 3h16 no horário de Brasília. Neste momento, o ministro das Relações Exteriores do Brasil está nos Estados Unidos. Essa voz padrão que acabou tomando conta da comunicação no seu início no Brasil, no rádio e na televisão também, principalmente. Isso veio para os tempos atuais, óbvio e naturalmente. Óbvia e naturalmente. Só que o mundo mudou. E com a chegada da internet, uma frase que você nunca ouviu na sua vida, né? Com a chegada da internet, a relação do consumidor da informação com o emissor da informação, ela se alterou completamente. Ela se misturou, se fundiu. Porque hoje, a bem da verdade, uma pessoa que não é necessariamente jornalista, locutora, não tem DRT, não tem MTB, ela abre um canal aqui no YouTube e ela passa informações adiante, ela passa conhecimento, ela passa aprendizados adiante, ela compartilha informações de qualquer tema. E ela vira uma comunicadora. E ela vai desenvolvendo ao longo do tempo o seu próprio padrão de fala, que normalmente é o padrão que ela conversa normalmente. A grande ruptura da internet em relação aos meios tradicionais de comunicação de massa, acho que são dois, né? Um é o meio de transmissão, né? Porque você tem a internet ao seu dispor para você escolher o que você quer, mas principalmente a forma de interação do consumidor da informação com quem emite a informação, ela passou a não ter mais barreira. Do que eu estou falando e por que isso tem a ver com futebol? O que isso tem a ver? Tudo tem a ver, porque vai encontrar você que é torcedor e se irrita, e eu vou explicar por quê, e vai também encontrar gente que precisa modificar a nossa forma de fazer para que a gente tenha sucesso profissional, para que a gente tenha maior valor de mercado, para que as empresas olhem para a gente de uma maneira diferente, para que a gente construa a nossa própria audiência nos meios digitais e também onde a gente estiver narrando, e no fim das contas para que a gente ganhe mais dinheiro como profissional. E tenha mercado para trabalhar, que é mais importante ainda, né? Então é o seguinte, nessa época antiga, existia uma grande barreira. Então eu em casa, assistindo ao Jornal Nacional, eu via o Cid Moreira ler as notícias do dia, porque ele lia realmente ali numa lauda, e você não duvidava daquilo, você apenas bebia aquela água, aquela informação da fonte que você estava recebendo e dizia, bom, se o Cid Moreira falou, é verdade. E a mesma coisa com os narradores esportivos. Eles eram os porta-vozes do jogo. Galvão Bueno, Luciano do Vale,
Silvio Luiz, J. Júnior, Oliveira Andrade, né, que tem uma voz linda, Luiz Alfredo, todos os narradores dos anos 80 e 90, eles tinham um pouco do padrão antigo de Geraldo José de Almeida, de Walter Abrão, de Luiz Noriega, de outros grandes narradores do início da televisão esportiva no Brasil, das transmissões de futebol, que era um padrão mais conversado, de uma voz mais empolada, de um vocabulário mais rebuscado, daquela última sílaba mais comprida e tal. E aí, o problema é que hoje as pessoas não compram mais isso. As pessoas percebem que isso soa forçado. Vai passar a impressão para as pessoas de que elas estão ouvindo uma narração de um personagem. E elas cada vez mais, torcedoras e torcedores de qualquer modalidade esportiva, elas querem estar próximas ao narrador esportivo, ao comentarista, ao repórter, ao apresentador. Elas estão, porque estão mesmo, no mesmo nível. O que as difere? O que nos difere de você que é torcedor? A gente tem experiência num trabalho diferente do seu. Você pode saber aí consertar uma torneira, criar um sistema de computador, programar uma máquina, desenvolver uma inteligência artificial e tal. A gente sabe narrar jogo. É a única diferença. Nós não somos mais importantes socialmente porque nós estamos aqui e vocês estão aí. E isso precisa se refletir na transmissão. Como? Narrando sem impostação. O que quer dizer isso, Marcelo? É narrar como você fala. É tirar as terminações compridas dos fins de frase. É tentar tirar um pouco do padrão antigo radiofônico da sua cabeça na hora que você estiver falando. Desconstruir um personagem que a gente coloca na nossa frente quando liga o microfone e a gente abre a transmissão, que nos dá segurança. Porque muitos de nós, narradores esportivos, aí eu vou falar por mim, a nossa vida PJ, a nossa vida pessoa física, ela não tem a mesma autoconfiança, muitas vezes, do que o cara da pessoa jurídica que vai pro ar, que tá falando aqui com você. Então a gente automaticamente, inconscientemente, a gente se arvora de um personagem que a gente cria na nossa cabeça que tem uma voz. E a gente leva essa voz pro ar, em tom, em volume e em ritmo. E aí quando a gente exagera nisso, o ouvinte, o telespectador, o torcedor, ele consegue perceber. Ele consegue perceber. E aí não é legal, porque esse é um pouco do problema que as narradoras estão sofrendo hoje. A gente falou ontem aqui sobre as meninas da Globo, né, que narraram brilhantemente a final da Copa América de Futebol Feminino. E a gente viu ali o desabrochar de duas vozes que saíram no momento extremo de um jogo. E que, na verdade, são as vozes reais dessas pessoas. E são essas vozes que as pessoas querem ouvir na transmissão. E só que, como não havia um padrão, o padrão estabelecido era esse padrão que a gente falou agora há pouco, esse padrão antigo, esse padrão masculino, que foi criado por nós homens. E aí elas agora estão começando a colocar elas mesmas, certamente com a ajuda de profissionais, de fonoaudiólogas, de profissionais que dão esse suporte de comunicação, entendendo um pouco mais a colocar a própria personalidade nesse rolê. Para encerrar o vídeo, como eu faço para não impostar a minha voz? Qual é o treinamento? Existe um treino para isso. Vou contar aqui para vocês. Você vai pegar um lance qualquer. E você vai, ao invés de narrar o lance como você faria na sua casa aí ou no seu trabalho, tal, você vai pegar o gravador do seu telefone celular aqui e vai gravar como se você estivesse contando para você mesmo o que aconteceu. Atenção, contando, não narrando. Você vai fazer o seguinte: fulano tá com a bola. Ele passou para Cicrano, que driblou 2, passou da defesa para o ataque, entregou a bola lá pro cidadão ali na ponta.
Ele cruzou na área e aí o outro cara chegou e fez o gol. Você vai fazer uma vez, vai ouvir, vai fazer outra, vai ouvir, vai fazer outra, vai ouvir, até você desenvolver a sua própria voz, entender, ouvir sua própria voz, e aí você vai desenvolver essa capacidade que eu tenho certeza absoluta que vai te levar a um novo nível na narração esportiva. Por um único e simples motivo: você será você mesmo. E não há outro narrador no mundo com a sua voz. Só você tem a sua voz. Acredite nisso. E aí você vai poder fazer o que ninguém faz. Gostou do vídeo? Deixa o like. Inscreva-se no canal. Venha com a gente. Faça parte da Liga dos Narradores. Vamos juntos. Todo dia tem coisa nova aqui no nosso canal. Um grande beijo e até amanhã.